Você está ansioso agora. Não às vezes, agora. Mas já parou para pensar que essa ansiedade pode nem ser sua? Que ela talvez não tenha nascido em você, mas tenha sido colocada ali com muito cuidado? E o que eu vou te mostrar nos próximos minutos é que isso não é fraqueza sua, não é falta de fé, não é problema pessoal, é função. A sua ansiedade tem uma utilidade dentro de um sistema que depende dela para continuar funcionando. E quando você entender exatamente como isso funciona, a sua relação com o dinheiro, com o trabalho, com aquela pressão que começa antes mesmo de você pegar o celular de manhã, nunca mais vai ser a mesma. Fica aqui até o final, porque a última coisa que eu vou te dizer é a que vai te fazer enxergar tudo diferente. Começa com uma pergunta que parece simples, mas não é. Quando foi a última vez que você abriu o aplicativo do banco sem sentir nada? Sem aquele aperto, sem aquela voz rápida que calcula, que preocupa, que já começa a planejar como vai resolver o que está faltando? Para a maioria das pessoas, isso não existe. Abrir o banco já é um ato carregado. E sabe o que é mais perturbador nisso? Quanto mais você ganha, mais essa sensação continua. Ela não some com o aumento. Ela não desaparece com a promoção. Ela apenas muda de forma. Pensa nisso. Isso não é coincidência. Isso tem uma explicação. E até o final desse vídeo você vai entender exatamente qual é ela. Esse vídeo não é sobre teoria econômica, não é sobre política, é sobre você. Sobre por que você acorda com peso no peito antes mesmo de olhar para o dia. Sobre por que você nunca sente que está fazendo o suficiente. Sobre por que a urgência não tem fim. Isso tem uma estrutura, e estrutura pode ser enxergada. Agora presta atenção nisso. Existe uma crença que praticamente todo mundo carrega sem questionar. A crença de que o sistema econômico existe para criar riqueza, que o objetivo de tudo isso é prosperidade, crescimento, qualidade de vida. Você aprendeu isso na escola, ouve isso nos noticiários. Mas e se o objetivo real não fosse criar riqueza? E se o objetivo real fosse direcionar a sua energia? Porque energia humana, atenção, esforço, tempo, é o recurso mais valioso que existe. Sem ele, nada funciona. Nenhuma empresa abre, nenhuma cidade respira, nenhum sistema se mantém. Então, a pergunta que o sistema realmente responde não é como gerar riqueza, é como fazer com que as pessoas continuem se movendo, sem parar, sem questionar, de forma previsível. E para fazer isso, você precisa de um objetivo que nunca acabe. É aí que entra o dinheiro. O dinheiro não tem forma física real. Você não pode segurar satisfação numa nota. Não existe um número na tela que vira sensação de completude. Ele é infinitamente escalável. Alguém com 500 mil quer 1 milhão. Com 1 milhão quer 5. Não porque essa pessoa é defeituosa, mas porque o objetivo foi arquitetado para ser inalcançável. Um objetivo que nunca termina garante uma vida inteira de movimento em direção a ele. E movimento constante tem outro nome: produtividade. Esse é o problema. E isso piora quando você coloca a dívida no meio. Pensa no que a dívida faz com o seu comportamento. Não a dívida no papel, a dívida no corpo. Você não acorda animado para trabalhar. Você acorda porque o boleto não espera. O financiamento não negocia com o seu cansaço. O cartão não descansa porque você está exausto. E o que a dívida com juros cria é uma condição onde, por mais que você quite, a sensação de liberdade nunca chega completamente. Você
reorganiza as finanças e algo quebra. Você respira por uma semana e aparece outra despesa. E existe aquela voz constante que diz que você ainda não está seguro. Essa voz não é fraqueza sua. Essa voz é o sistema funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar. A dívida não é só financeira, ela é psicológica. Ela muda como você toma decisões, o quanto você tolera, o quanto você aceita, que não aceitaria se estivesse em paz. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe nessa equação. A dívida sozinha não seria suficiente. Ela precisa de um ambiente. E esse ambiente tem um ingrediente essencial: a comparação. Você abre qualquer rede social e vê alguém que parece estar vivendo uma vida que você ainda não tem. Viagem, carro, apartamento, conquista, e automaticamente, sem nem perceber, um termômetro interno dispara. Você está atrasado. Você deveria ter mais. Você precisa correr. A desigualdade visível não é só uma injustiça. Ela é um motor. Ela mantém a classe média numa urgência que a classe alta nunca precisou sentir. Quem está em cima não se compara para baixo. Quem está no meio se compara para cima. E essa comparação vira ansiedade. E a ansiedade vira combustível. E aqui que tudo muda de verdade. A ansiedade não te paralisa. Esse é o ponto que a maioria das pessoas erra. A ansiedade, em nível moderado, aumenta foco, aumenta urgência, aumenta entrega. Uma pessoa levemente ansiosa produz mais do que uma pessoa completamente tranquila. O problema não é a ansiedade em si. O problema é que ela nunca desliga. Ela ficou permanente. Você não está ansioso porque tem um problema específico a resolver. Você está ansioso como estado de base, como configuração padrão. E uma população com ansiedade como configuração padrão é uma população que não para, que não questiona, que aceita mais, reclama menos e continua se movendo. Agora, se isso está fazendo sentido para você, se você está reconhecendo esse padrão na sua própria vida, aperta o like agora. Não no final, agora. Porque esse conteúdo não é entretenimento. É o tipo de conversa que o algoritmo normalmente enterra. E o like é o que manda isso para quem precisa ver. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sino, porque o que vem por aí continua essa linha de um jeito que vai te pegar de surpresa. E comenta aqui embaixo essa frase. Escreve assim: minha energia é minha e eu escolho onde ela vai. Escreve isso agora. Não é ritual. É você dizendo em voz alta algo que o sistema prefere que você nunca diga. Continuando. Agora presta atenção nisso, porque esse é o ponto que mais pesa quando você entende. Se a dívida e a comparação mantêm as pessoas em movimento, o que acontece quando elas conseguem acumular mesmo assim? Quando mesmo com tudo isso, as pessoas guardam dinheiro, criam uma reserva, chegam num nível de estabilidade que começa a produzir algo perigoso para o sistema, começa a produzir conforto. E conforto é o inimigo da produtividade. Existe um padrão que se repete ao longo da história econômica que nas aulas de economia se chama de ciclo de expansão e recessão. E você aprende que ele é natural, que é inerente ao mercado, que é inevitável. Mas quando você olha para o efeito que uma crise produz nas pessoas, algo fica difícil de ignorar. Durante uma crise, as pessoas trabalham mais, aceitam condições que antes rejeitariam, toleram situações que antes eram inaceitáveis. A crise não é o oposto do sistema. Ela funciona como um reinício. Ela destrói o que foi acumulado
e faz o esforço recomeçar do zero. Não estou dizendo que existe alguém apertando um botão toda vez que a população começa a relaxar. A realidade é mais sutil. São incentivos que se alinham, interesses que convergem, estruturas que se autopreservam sem precisar de um vilão central. Mas o resultado é o mesmo. A insegurança é renovada e a roda continua girando. E isso piora quando você entende o que a ciência já descobriu sobre obediência. Nos anos 60, um psicólogo chamado Stanley Milgram fez um experimento que o mundo acadêmico tentou processar por décadas. Ele recrutou pessoas comuns e as colocou numa sala onde acreditavam estar dando choques elétricos em outras pessoas. Os choques aumentavam de intensidade. Do outro lado, atores gritavam de dor. E quando a pessoa hesitava e olhava para o pesquisador de jaleco, ele respondia com calma. O experimento exige que você continue, sem ameaça, sem punição, só autoridade. E a maioria das pessoas continuou, até o nível máximo. Agora conecta isso com a sua vida. Você já trabalhou num lugar que sabia que estava te adoecendo e ficou? Já seguiu uma regra que, se parasse para pensar, não faria sentido nenhum? Já tolerou uma situação porque é assim que funciona? Milgram não descobriu que as pessoas são cruéis. Ele descobriu que quando a responsabilidade é transferida para uma estrutura maior, para uma norma, para um sistema, as pessoas fazem coisas que jamais fariam por decisão própria. Você faz isso todo dia, não porque é fraco, mas porque o sistema foi construído para que a responsabilidade nunca pareça sua. Você não está preso, você está obedecendo sem perceber que está obedecendo. E esse é o ponto. Antes de chegar no final, preciso te pedir algo. Manda esse vídeo agora para alguém que você conhece que vive nessa roda, que trabalha sem parar e ainda sente que não é suficiente, que está endividado e não consegue entender por que parece impossível sair, que está ansioso e acha que o problema é dela. Compartilha antes de sair daqui, porque esse tipo de conteúdo não chega para todo mundo por acaso. Chega para quem alguém decide enviar. E comenta agora, antes de fechar o vídeo, escreve aqui: eu enxergo o jogo e a partir de hoje eu jogo consciente. Escreve isso, não amanhã, agora, porque esse comentário é um compromisso com você mesmo e você merece se levar a sério. E agora, o que eu prometi desde o começo. Se tudo que eu te mostrei é real, se a ansiedade tem uma função dentro do sistema, se a dívida é uma corrente invisível, se as crises reiniciam o ciclo e se a obediência está tão dentro de você que você nem a vê mais, o que você faz com isso? Qualquer pessoa que te oferecer uma resposta simples está te vendendo outra ilusão. O ponto de partida não é fugir do sistema. Isso não existe na prática. O ponto de partida é uma distinção que parece pequena, mas reorganiza tudo. Existe uma diferença entre se mover porque você precisa e se mover porque você escolheu. Existe uma diferença entre sentir urgência, que nasce de um propósito real, e sentir urgência que foi instalada em você por fora para te manter em movimento a serviço de algo que nunca vai te perguntar como você está. A ansiedade que o sistema produz não avisa quando é hora de parar. Ela não celebra quando você chega. Ela só empurra, sempre empurra. E vai continuar empurrando enquanto você não aprender a reconhecer a voz dela. Você vai continuar vivendo dentro de uma estrutura. Todo mundo vive. A questão
não é se o jogo existe. A questão é se você vai continuar jogando sem saber as regras. Porque quem conhece as regras joga diferente. E jogar diferente começa com uma coisa só: enxergar. Você já enxergou. A pergunta agora é simples e é a mais difícil de todas. O que você vai fazer com o que você sabe? O sistema conta que você não faça nada.